também será na vinda do Filho do Homem. Entre as dezenas de milhares, houve 3 salvos. Você diria para mim, então, pregador, e todos os milhares que vão vir com ele? Agora, irmão, isso foi reunido durante muitas gerações. Eu estarei surpreendido se 1 dúzia sair desta geração. Estreita é a porta, e apertado é o caminho, e todavia poucos haverão que a encontrem. Eu conheço as igrejas, o que elas dizem. Se você pôr o seu nome no livro e você se tornar um membro, você está bem. Não há tal escritura como essa. Se tudo tem o seu nome no livro, e dentro da igreja haverá bilhões vezes bilhões, tudo entrará. Então todos os tipos de espíritos estarão ali dentro. E em que tipo de condição estará o céu? Pense nisto agora. Alguém diria para mim, agora, espere um minuto, irmão Branham. Eu os ouvi falar em línguas. Eu sei que eles tomarão parte nisto. Isso absolutamente não quer que eles tomarão parte nisto. Paulo disse em 1 Coríntios 13, ainda que eu fale em línguas dos homens e dos anjos, e não tenha amor, eu nada sou. Eu fui à reunião do fulano. Ele fez grandes e poderosas obras. Eu ouvi fazer o cego enxergar. Ainda assim, ele poderia estar perdido. Muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não tenho eu pregado em teu nome, profetizado? Não tenho em teu nome, tenho eu expulsado espíritos maus? Não tenho em teu nome, tenho feito muitas grandes obras? Ele dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nem mesmo vos conheci. Estreita é a porta, e apertado é o caminho, e todavia poucos haverão que a encontrarão. Deixe-me lhes dar uma estimativa que lhes fará tremer. De acordo com a ciência médica, na cidade de Chicago, de acordo com as estatísticas dos médicos, que há 30 mil casos de aborto somente em Chicago, em 30 dias que os médicos têm. Quantas dessas pequenas pílulas e coisas que elas tomam são casos de aborto? As estatísticas mostram nos Estados Unidos que há mais filhos ilegítimos nascidos do que há de filhos no santo matrimônio. Você sabia que a Bíblia disse em Deuteronômio 14:2 que uma criança ilegítima, isto tomaria 400 anos para isso terminar. Os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos seus filhos não podem permanecer na congregação do Senhor. 400 anos, 10 gerações. 40 anos em uma geração. O pai do 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 avô deles era um filho ilegítimo. Ele está fora de cogitação. Agora o quê? Mostre-me aonde isto foi mudado. A que chegamos? É agora os ilegítimos, por causa do adultério, e mulheres pecaminosas, vestidas nas ruas como homens. E é uma abominação na visão de Deus. Tipo de cigarro, bebedoras de coquetéis, assim intituladas cristãs professas. Deus nos livre de tal grupo de prostitutas. Isso é certo? Então se intitulam cristãs? Não é de admirar que Jesus disse, estreita é a porta, e apertado é o caminho, todavia poucos haverão que a encontrariam. Eles não se humilharão, eles são formais. Olhem quando foi dito a Davi do seu pecado que ele cometeu. Rapidamente ele se arrependeu, e Deus lhe amou por isto. Você lhes fale dos seus pecados, que eles dirão, eu nunca mais voltarei a esta casa novamente. Eles têm muitos lugares para irem. Eles podem ir para aqueles covis legítimos que se conformarão com os tais. Porém é tempo para que pregadores vistam a armadura completa de Deus e preguem a palavra, sem se comprometer. Evangelho. Os homens deveriam se humilhar. Não há mais sinceridade entre os cristãos. Eles desejam dizer, eu sou um metodista, eu sou um batista, eu sou um pentecostal. Isso não significa isso para Deus. Eu falei em línguas, eu fiz milagres. Nós colocamos toda a ênfase sobre isso, quando isso é uma das coisas mais ofuscantes que eles poderiam fazer. Certamente, a chuva cai sobre o justo da mesma maneira como sobre o injusto. A chuva molha a colheita da mesma maneira que molha o joio, rói. A mesma chuva
o mesmo Espírito Santo cai sobre as pessoas. Isso ainda assim não significa a sua natureza tem de ser diferente. Do lado de dentro para fora, não uma manifestação ou demonstração exterior, porém o Espírito do lado de dentro do Deus vivo que faz essa pessoa uma nova criatura, que humilha o coração dele ou dela perante Deus. Você quer dizer para mim que você duvida que saia uma dúzia dentre estes 1.4 bilhões de pessoas no mundo? Duvido que haverá uma dúzia que tomará parte no rapto. Pense nisto. Eu estou lhe dizendo o que Jesus disse aqui no Evangelho. Pense nisto. A que chegou isso? Por causa da imoralidade que se espalhou entre as pessoas. Filhos ilegítimos começaram a nascer. Isso os borra. Nós poderíamos permanecer aqui por horas identificando essas coisas. E você pode ver que nós estamos vivendo em uma geração de pessoas corruptíveis, condenáveis, completamente podres. Não é de admirar que eles não possam ver nenhum sinal. Não é de admirar que não ouçam o Evangelho. Eles estão endurecidos, todavia não menos religiosos e pios. Não disse Jesus que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias eles seriam obstinados, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que de Deus, irreconciliáveis, incontinentes, cruéis e desprezadores daqueles que são bons, tendo aparência de piedade. Está vendo? Você pode gritar, certamente. Você pode falar em línguas, certamente. A fé expulsará os demônios, certamente. Porém, isso não é do que nós estamos falando. Então você diria para mim, irmão Branham, qual é a marca de um cristão? Quem será salvo? Você será, irmão Branham? Eu tenho confiado isso a Deus. Eu não sei. Eu estou crendo que eu sou. Eu estou comparando a minha vida dia a dia com a palavra. Se isto não vive de acordo com esta palavra, então há algo errado. Eu tenho que voltar e consertar. Bem, diria, irmão Branham, quando as pessoas falam em línguas, isso não significa que elas são salvas? Não, senhor. Não, deveras. Eu tenho ouvido feiticeiras e bruxos falarem em línguas. Todo tipo de tolice. Eu tenho visto pessoas falarem em línguas e viverem com a esposa de um outro homem. Eu tenho visto pessoas falarem em línguas e pularem para cima e para baixo e gritarem como se a casa estivesse pegando fogo, e saírem e fazerem trapaças nos negócios e roubarem, dizerem mentiras e tudo mais. Como pode você contar com isto? Não, senhor. Pertencer à igreja, diáconos na igreja, tão pios quanto eles possam ser. Ora, você pensa que eles comprariam gasolina no domingo? Não, porém na segunda-feira fazem alguma coisa que é suja e podre e baixa. Deus habita no coração, não em aparência exterior. Isto é algo que vem do coração. Estreita é a porta e apertado é o caminho, e todavia poucos haverão que a encontrarão. Assim como foi nos dias de Noé, 8 dentre aqueles milhões. Assim como isto foi nos dias de Sodoma, 3 dentre milhões. Da mesma forma isto será na vinda do Filho do Homem. E você vê a corrupção em que nós estamos. Vocês vejam como toda a imaginação do homem. Ele sai ali e o diabo faz pregadores espertos permanecerem no púlpito e deixarem as pessoas passarem com isto. Outro dia uma pessoa disse: eu não teria você em meu púlpito, você faria minhas mulheres ficarem loucas. Não, elas já estão dessa maneira. Isto as faria voltar às suas mentes corretas. Diga-lhes ali para deixarem de vestir estas roupas e coisas assim. E bem, alguém tem que fazê-lo. Eu disse para minha esposa: eu tenho ficado louco eu mesmo? Eu estou demente? Mas qual é o problema comigo? Alguma coisa do lado de dentro não pode se conter. Eu tenho que dizê-lo. Eu não me importo com o que alguém diga. Dizem: você vai arruinar o seu ministério. Bem, qualquer ministério que o Evangelho arruinará, deve ser arruinado. Deus nos deu ousadia para apoiar aquilo que é a verdade e falar a verdade acerca disto. É um pecado, uma desgraça. Estreita é a porta, disse Jesus,
e apertado é o caminho. E vocês que pensam em milhões